No Brasil, ele veio aparecer, né, ele surgiu, meio que surgiu assim, entre aspas, né, no Brasil, na Constituição de 88, no artigo 5º, como eu já falei para vocês, no inciso LV, que é o 54, que foi o que eu já expliquei para vocês. Pode passar. Tem como levantar? Ah, tá. Eu vou falar o conceito agora do devido processo legal. Ele garante a questão da liberdade, né? A proteção dos valores da liberdade, da vida, e tem as dimensões, que é o formal e o material. Aqui, como eu disse para vocês, está escrito: assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem devido processo legal. Acho que agora ficou ruim. Uhum. Mas tá bom, acho. A resolução tem que mudar. Não, tá bom, acho que tem como continuar. Tá, o devido processo legal, ele vai garantir que um cidadão, ele tenha um processo de acordo com o que está na lei. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa abre um processo contra outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Esqueci seu nome. Kéria. E o seu nome é como? Amanda. Bom, vamos supor que a Amanda, ela abre um processo contra a Kéria. Só que nesse processo, de acordo com o processo que tem, ele tem as etapas. Se a Amanda abrir um processo contra a Kéria, esse processo ele não pode correr sem que a Kéria saiba que esse processo existe. Não faz sentido a Kéria não saber que tem um processo contra ela, que ela é réu em um processo e ela não ter noção disso. Isso não pode, porque é uma regra essencial que está previsto em lei. Então, no momento que abre-se um processo contra a Kéria, ela tem que ser citada dentro do processo, que seria a citação do réu, entendeu? Então, a gente tem as dimensões devido ao processo legal, que é a formal, a material ou substancial. A formal é isso, são o cumprimento das etapas de um processo. Não se pode pular etapas de um processo. Eu vou explicar para vocês depois o porquê não se pode pular etapa, que é no próximo slide. E a material ou substancial seria a sentença de um juiz. Quando o juiz homologa uma sentença, tem que ser visto se aquela sentença que ele homologou está de acordo com a conduta do cidadão, com o que o cidadão infringiu. Por exemplo, vamos supor que a pessoa cometeu um crime de homicídio e o juiz, ele não condena a pessoa. Isso não pode, porque o homicídio, ele é um crime grave, está previsto no 121. Então, meio que não pode isso, porque a gente tem que ver de acordo. A sentença do juiz tem que estar de acordo com o processo, porque, querendo ou não, dentro do processo também tem a ampla defesa, tem o contraditório, a pessoa ela tem o direito de ter alguém ali defendendo ela tem direito de um advogado, mesmo que ela tenha cometido um crime de homicídio, ela tem esse direito, porque está previsto em lei. Está previsto em lei, então não se pode fazer o que não está previsto em lei dentro do processo. Pode passar. São as garantias fundamentais. Como eu já disse, né, o devido processo legal ele garante os direitos individuais, né? A gente tem a questão da nulidade e a anulabilidade. A nulidade, ela está voltada para a questão absoluta, ou seja, ela é mais grave. Como eu já disse, vamos supor a questão do processo, a Amanda abriu contra a Kéria o processo, vamos supor que esse processo já está em fase final, o juiz já homologou a sentença desse processo contra a Kéria e a Kéria foi condenada. Só que a Kéria não fazia ideia de que tinha um processo contra ela. Então isso não pode, isso não existe. É uma nulidade absoluta, é uma questão grave. Então esse processo ele seria extinto, ele não existiria mais, porque a Kéria ela precisa ser citada dentro do processo. Não tem como ter um processo sem a Kéria saber. E aí também tem a questão da anulabilidade relativa. A anulabilidade relativa é uma questão menos grave, seria menos grave. Por exemplo, quando tem a questão da petição, você tem que colocar a comarca, no caso seria o município no qual o processo foi aberto. Vamos supor que se abre um processo em Marataízes, que deveria ser aberto no município de Presidente de Kennedy. E esse processo ele continua correndo no município de Marataízes, com a comarca lá Marataízes.
sendo que deveria ser no município de Presidente de Kennedy. Nessa questão, seria uma anulabilidade relativa, porque o processo ele foi aberto no município que ele não deveria ter sido aberto. Então, o réu ele pode contestar isso dentro do processo, né, contestar com o juiz, a questão do município, e aí o juiz vai voltar até essa parte, né, onde houve esse erro da comarca, e o processo ele vai começar novamente, ele vai meio que reiniciar. O único problema disso seria a prescrição do processo, porque os processos eles têm data de validade, então no momento que você está ali no processo e o processo ele prescreveu, você tem que abrir um novo processo, não tem como isso. Pode passar. Eu já expliquei para vocês as consequências, já expliquei isso também, pode passar. Ah, tá. Eu vou falar uma curiosidade do devido processo legal. O inciso que fala sobre o devido processo legal, ele é uma cláusula pétrea. Vocês sabem o que é a cláusula pétrea? Não, ninguém sabe, né? Também não sabia antes de fazer direito. Tá, a cláusula pétrea, ela limita, como por exemplo assim, quando se cria uma lei, o legislador ele tá ali, ele vai criar essa lei ela não vai ser já colocada em pauta ali, não. Ela vai ser levada, né, para votação, que a gente fala que é a emenda constitucional, ela vai ser levada para votação, e aí quem vota nessa lei é o Congresso Nacional e... esqueci o outro. O Congresso Nacional, o outro é qual? Câmara dos Deputados, isso aí. É o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que vai votar nessa lei. E aí tem os turnos, são 2 turnos para poder votar, né? E tem que ter mais da metade do voto, né? Sim ou não, tem que ter o sim no caso para a lei poder ser aceita. E a gente, quando a lei ela é votada para poder entrar na nossa Constituição, ela fica no tempo de vocatio legis, que a gente também já estudou na faculdade, que é o tempo que ela está ali para a gente ter um pouco de conhecimento, que essa lei vai entrar na Constituição, porque o cidadão ele precisa saber, né? Uma coisa que a gente também estuda na faculdade, que eles falam com a gente, é que quando o cidadão comete um crime, ele não pode alegar que ele não sabia que aquilo era um crime. Porque a nossa Constituição é pública. Se você pesquisar no Google, você tem a Constituição. Se você entrar em uma loja como a Amazon, por exemplo, você consegue comprar a Constituição. Você consegue ter acesso aos seus direitos, aos seus deveres, à norma do seu estado, no caso, é o Brasil. Então, a emenda constitucional seria isso, e a cláusula pétrea é porque como na nossa Constituição tem artigos e incisos, eles podem meio que ter uma atualização, vamos supor. Então, já o devido processo legal, não. O inciso que fala o devido processo legal, ele não pode ser atualizado. No caso, é uma cláusula pétrea. Um artigo ou um inciso que é cláusula pétrea, ele não pode ser mudado. Mesmo com uma emenda constitucional, mesmo que... Não pode. Ele tem que estar ali, porque ele garante o direito do cidadão. É uma garantia fundamental individual. Pode passar. Essa é a minha parte? Bom, ele é aplicado... Não, isso aqui já disse para vocês. Pode passar. Bom, isso daqui seria o contexto, mas é basicamente o que eu expliquei para vocês. Aqui a gente está falando do Humberto Ávila, que ele diz que enquanto os outros sistemas são elementos devido ao processo legal, eles são deduzidos. Ah, tá. Enquanto os outros sistemas, o devido processo legal, os princípios, eles são deduzidos, no Brasil não. No Brasil, esses princípios, eles estão todos dentro do artigo 5º da nossa Constituição. Então, a Constituição no Brasil, a Constituição brasileira, ela é bem complexa, ela tem vários artigos que falam que a gente pode ou não fazer e, por exemplo, nos Estados Unidos não, a gente também já estudou isso na faculdade, que a Constituição dos Estados Unidos é totalmente diferente da Constituição do Brasil. Ela é uma Constituição que ela é mais direta, enquanto no Brasil tem coisas na Constituição menos importantes, vamos supor assim, nos Estados Unidos não, são coisas importantes mesmo. Então é uma Constituição bem menor do que a do Brasil. A do Brasil não tem nem comparação com o tamanho da Constituição que existe aqui. Pode passar, eu já disse isso.
Ah, tá. O devido processo legal, ele tem relação, como eu já disse, com vários outros princípios, que é o princípio da legalidade, que é o princípio da ampla defesa. Não sei se é um princípio, mas tem da ampla defesa, tem do contraditório. Foi o que eu disse pra vocês também, gente. E é isso. Agora quem vai explicar pra vocês é a Roberta. Acho que já falei muito. Boa tarde, gente. Meu nome é Roberta, como a Ana disse. Eu vou falar sobre o princípio da legalidade e como esse princípio está relacionado com o direito do processo legal. Bom, como a Ana mencionou, o direito do processo legal ele engloba vários outros princípios e o princípio da legalidade é um desses. O direito do processo legal... Obrigada. O devido processo legal, ele vai garantir que todo esse processo do julgamento seja justo, e já o princípio da legalidade vai garantir a nós, como cidadãos, que todo esse processo tenha um embasamento na lei. Pode ir. Tá. Aí um exemplo nisso é, como é que é o seu nome? Amanda. Por exemplo, se a Amanda fosse acusada de cometer um crime, o devido processo legal iria assegurar que ela tem o direito de ter um advogado, de ter uma defesa. E já o princípio da legalidade vai garantir que esse julgamento dela seja justo, de forma com que o juiz julgue o caso dela baseado na lei. Ou seja, ele tem que ser imparcial, ele não pode falar assim, a Amanda cometeu um crime muito grave, na minha opinião, ela tem que, sei lá, ser condenada à prisão perpétua. Não, ele não pode fazer isso, porque é a opinião dele. Ele tem que ser imparcial e julgar ela de acordo com as leis. Agora, falando sobre as garantias, o princípio da legalidade, ele está principalmente presente no direito penal. Como a Hannah falou, realmente é muito amplo. E aí, tem uma frase que é muito conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, que ela está no latim, e que é nullum crime, nulla pena, sine lege. Que quer dizer que não pode existir crime nem pena sem uma lei anterior que o defina, como no caso que eu citei aqui, o da Amanda. E aí, o princípio da legalidade, ele tá presente para poder limitar o poder punitivo do Estado, para que o Estado não abuse desse poder, como no caso do juiz, ele abuse desse poder e coloque uma pena na qual ele queira sobre o caso da Amanda. Aí pode passar. Volta. No caso, vou dar um exemplo agora. Se amanhã o Congresso Nacional ele cria uma lei onde não pode, dizendo que usar a mochila da Farm é crime. Então, todo mundo daqui já está cometendo um crime. Pelo menos a maioria das meninas que estão com a mochila da Farm. E aí, quem está usando a mochila da Farm hoje não comete esse crime. Por quê? A lei está prevista para ser criada amanhã. Então, a partir de amanhã que ela irá valer. Outro exemplo é que, tipo, nos regimes autoritários, como era comum prender pessoas sem lei que justificasse a prisão, hoje em dia, com o princípio da legalidade, a gente tem essa segurança de que a gente só pode ser preso se a lei assegurar a gente daquilo. Aí, falando sobre da reserva legal. O princípio da reserva legal, ele vem para complementar o princípio da legalidade. Como a Hannah falou, tem muitos princípios. E o princípio da legalidade, ele vem para complementar, o princípio da reserva legal vem para complementar o princípio da reserva legal, que ele determina que apenas a lei formal pode criar crimes e penas e que essa competência é exclusiva da União, conforme na Constituição, no artigo 22, inciso 1º. Esse princípio, ele está ligado ao processo legal, porque ele garante que qualquer restrição de direito só pode acontecer conforme a lei, como eu citei no caso aqui do exemplo da Amanda. E, desse modo, o princípio da legalidade vem somando junto com o devido processo legal para proteger esses nossos direitos e também
nos assegurar contra esse abuso do poder estatal, do poder do Estado. É isso, agora o Arthur vai falar com vocês. Boa tarde, sim, vou ser sincero com vocês. A parte do habeas corpus não estava prevista para a gente apresentar, mas o professor insistiu em fazer a gente se apresentar. Como se não fosse suficiente tudo isso, o bonitão quis fazer isso com a gente. Como que bota isso aqui? Enfim, meu nome é Arthur, eu vou falar sobre o habeas corpus. O habeas corpus ele é um remédio constitucional. Remédio no sentido de que a gente só toma remédio quando está doente, na teoria. Então, nesse sentido, de igual forma, a gente só vai usar o habeas corpus quando a gente tiver meio que um direito nosso sendo quebrado. E que é a base do habeas corpus. Na Constituição, no artigo 5º, no inciso 2º, fala sobre que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É uma das bases do habeas corpus. Também tem outra base do habeas corpus, que é no mesmo artigo, o artigo 5º, segura para mim essa informação, artigo 5º, que eu quero falar sobre isso, que inciso 15, que protege o direito de ir e vir. O direito à livre locomoção em território nacional, salvo em tempos de guerra. Enfim, agora sobre o habeas corpus em si. O habeas corpus está localizado no artigo 5º, no inciso 68, ele está com a redação: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer coação ilegal ou sofrer violência na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição. Mas, enfim, vou voltar aqui na parte do artigo 5º. O artigo 5º ele é muito importante porque, além dele estar na Constituição Federal, ele é um princípio de direitos humanos. Então, segundo a teoria da pirâmide de Kelsen, tem todas as leis, tem a Constituição, tem as leis penais e etc. Então, a Constituição ela sempre tem que estar no topo. Todas as leis têm que seguir a Constituição. E a gente pode falar que esse artigo 5º ela está um pouquinho acima também da Constituição. Porque, como a Hannah falou, é uma cláusula pétrea que está prevista na Constituição, no artigo 60, no parágrafo 4. Que cláusulas pétreas seriam a união indissolúvel do Estado Federativo do Brasil, o voto universal, periódico e sobre os 3 poderes. Aí no 4º inciso da cláusula pétrea, falaria sobre os direitos fundamentais, que seria o artigo 5º. Então, essa parte é muito importante. Esse artigo 5º trata sobre todos os direitos humanos. Mas, para prosseguir. O habeas corpus, só a ponta dele está na Constituição. Mas ele em si, ele é mais especificado no Código de Processo Penal, no artigo 647 até o 667. Nesses artigos ele vai vir com essa redação, que eu vou destrinchar um pouco sobre ela. O final dessa redação está falando salvo nos casos de punição disciplinar, ou seja, habeas corpus a gente vai usar quando a gente tiver nosso direito de ir e vir restringido. Então, por exemplo, presos não podem usar habeas corpus, porque como eles cometeram uma pena, eles não podem usar o habeas corpus para sair, porque o Estado já combinou que eles não podem fazer isso. Agora, sobre a coação ilegal, a gente pode entender que coação é a mesma coisa que obrigação ilegal. Então, se eu te coajo ilegalmente, eu estou te obrigando a fazer algo ilegalmente, que é o que a base do artigo 5º, inciso 2, fala. Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, o habeas corpus ele sempre vai proteger a liberdade. Pode passar. O habeas corpus é uma ação rápida, qualquer pessoa pode fazer habeas corpus, qualquer bobo pode fazer um habeas corpus. Ele precisa só de 3 coisas para fazer o habeas corpus. Precisa do nome do paciente, que é quem está sofrendo a coação ilegal. Precisa da assinatura de quem está impetrando. Então, no habeas corpus, a gente não vai falar que a gente vai fazer um habeas corpus. A gente vai falar que a gente vai impetrar um habeas corpus. E precisa
de uma declaração do que aconteceu o caso, porque você acha que seu direito está sendo restringido. Eu quero guardar essa informação também, porque tem casos de pessoas na cadeia que tiveram... Calma aí, depois eu falo sobre isso. Vamos para o artigo seguinte. Artigo 648. Ele vai tratar sobre o que o Código de Processo Penal entende como coação legal. No inciso 1º, ele vai falar sobre justa causa. A justa causa seria, se eu estou andando na rua, um policial chega e me prende, sim, ele não pode fazer isso, porque ele não tem motivo, ele não tem justa causa para fazer o que ele está fazendo. No inciso 2º, quando alguém é preso por mais tempo que a lei determinar. Isso que eu queria falar do preso. Por exemplo, se um preso ele é condenado por homicídio, artigo 121, que é 6 a 20 anos, ele é condenado a 8 anos, e ele passa alguns meses a mais, ele pode fazer um habeas corpus, e tem casos de preso que escreveram habeas corpus no lençol, entregou. Vamos continuar. Inciso 3º, quando quem ordenar essa coação não tiver a competência para fazer. Ou seja, se alguém que não é delegado mandar um mandato de prisão para você, nesse sentido estaria errado, porque ele não tem a competência para mandar te prender. Prosseguindo. Inciso 4º. Quando houver cessado o motivo que incentivou a coação. Geralmente, em inquéritos policiais, o direito ele permite que você seja preso por um tempo para você não atrapalhar nas investigações. Então, nesse caso, se você foi preso por causa disso e acabou as investigações, você pode abrir um habeas corpus caso não te soltem. Prosseguindo. Inciso 5º. Quando, por exemplo, você foi preso por um caso que cabe fiança, só que não estão te permitindo pagar a fiança. Nesse caso, você vai fazer um habeas corpus e o juiz vai aceitar e vai determinar quanto você tem que pagar. Enfim, prosseguindo. Quando o processo for nulo. Tem várias formas do processo ficar nulo. Um dos casos seria se foi achada alguma prova que foi obtida de forma ilícita. Então, em processos, a gente não pode pegar provas que foram obtidas de maneiras ilícitas. Aí, no último, quando for extinta a punibilidade, que seria quando a pessoa não tem culpa. Descobriram que ela não tem culpa, ela foi presa, então a gente soltaria ela porque ela não tem culpa. Pode passar. A gente teria 3 tipos de habeas corpus. A gente pode entender isso como, em resumo, como o tempo em que foi feito o habeas corpus. A gente tem o habeas corpus repressivo, que foi quando você foi preso, aí você faz um habeas corpus, então isso seria um habeas corpus repressivo. Tem o habeas corpus preventivo, isso mesmo? Então, vamos para o habeas corpus suspensivo. Tem um mandato de prisão para você, só que não pode ter esse mandato, seria uma coação ilegal. Então você faz o habeas corpus antes de ser preso para evitar o suspensivo. O preventivo seria em caso de pensão alimentícia. Em caso de pensão alimentícia, quem não paga a pensão é preso. Então, por exemplo, se um pai de família que paga a pensão, ele foi demitido e não consegue mais sustentar a família, ele pode fazer um habeas corpus para falar que ele não deve ser preso porque ele foi demitido. Então, no direito, isso justificaria. Pode passar. Volta 2. Volta mais um. No caso do paciente e do juiz, a gente tem uma conexão muito, muito segura, porque enfim, a gente tem uma conexão muito segura entre quem impetra e o juiz. Entre o artigo 147 e 167, a gente tem uma segurança de que qualquer pessoa que atrapalhar o envio do habeas corpus entre o impetrante e o juiz vai ser multado de 1 a 200 mil reais. Então, por exemplo, se o delegado impede, se o escrivão do juiz impede que esse habeas corpus seja entregue, haverá essa multa.
por exemplo, se você for preso e, e for provado que o seu coator agiu de litigância ou má-fé ou abuso de poder, ele não vai ser perdoado, ele vai ter um castigo para ele, vai ter uma sanção para ele. Então, em resumo, habeas corpus é um remédio constitucional que a gente usa quando a gente tem o nosso direito de ir e vir restringido por um abuso de poder ou ilegalidade. Para concluir a apresentação, habeas corpus significa tenhas o corpo. É em latim. O habeas corpus surgiu lá em 1250, na Inglaterra. E essa expressão não significa na real, habeas corpus seria a frase completa. Tenha-se o corpo perante nós, que seriam as coisas que os juízes falavam para se apresentar. Enfim, para terminar mesmo. O juiz, quando ele recebe a petição de habeas corpus, ele pode chamar o paciente para conversar, ver se realmente se o caso dele cabe habeas corpus. E o paciente ele não pode fugir. Se o juiz chamar, ele tem que ir, salvo em três hipóteses, que a lei também prevê, que é em caso de enfermidade, em caso de o juiz não pediu, ou, infelizmente, eu esqueci, vocês vão ficar sem saber. 147, calma, nossa, esqueci. Enfim, o juiz também, se o cara estiver enfermo, ele pode ir até a cadeia e conversar com o impetrante. É isso. Quem tirou isso aqui não? Mas também não sei não. Passa, por favor. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Kênia Portugal e eu vou falar um pouco sobre a ampla defesa, a liberdade provisória e a prisão preventiva. A ampla defesa, ela também está prevista no artigo 5º da Constituição Federal e diz que aos litigantes são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, como o próprio nome diz, a ampla defesa quer dizer amplos meios de se defender. A ampla defesa é para que o réu e a defesa tenham amplos modos ali, né, durante o juizado ali para se defender. Tá, pode passar. A ampla defesa, ela é dividida em autodefesa e defesa técnica. A autodefesa é basicamente quando o próprio réu ele tem o direito de participar diretamente ali do debate, ele pode argumentar, dialogar, ou ele também tem o direito de ficar em silêncio, ele não é obrigado a participar. Já a defesa técnica, né, ela tem que ser feita por um profissional da área. Por exemplo, eu sou acadêmica de direito, eu ainda não posso defender o réu em questão. Pode passar? Bom, a autodefesa, como eu disse anteriormente, ela não é obrigatória e está previsto no artigo 367, né, do Código Penal, que o processo ele seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer em motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço do juízo. Ou seja, a autodefesa em si ela não é obrigatória, ela não precisa, tipo assim, ele não precisa se defender, ele tem o direito de ficar em silêncio, ele não precisa comparecer obrigatoriamente. A autodefesa ela pode ser dividida em duas dimensões, que é o direito de audiência, que é o direito, né, como eu disse, dele participar, né, da audiência, seja dialogando, né, colocando as provas ali, e o direito da presença, que é o réu estar ali com o seu defensor enquanto ele o defende. Então, ele só pode ter a opção só de assistir à audiência.
A defesa técnica, ela não pode ser renunciada, né? O réu ele não pode estar ali sem a presença do advogado, e está previsto também no código, no artigo 261 e no 263, que diz que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E no artigo 263, que diz que se o acusado não tiver... Basicamente, se o acusado ele não tem um defensor ali, o juiz mesmo ele pode trazer um defensor público ali para defender o acusado. A defesa técnica ela deve ser plena e efetiva, né? O advogado ele deve buscar as melhores soluções para o réu dentro dessas circunstâncias. Bom, foi isso sobre ampla defesa. Eu estou um pouco nervosa, gente. Bom, agora eu vou falar sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva ela é uma medida cautelar, ou seja, é uma medida provisória, ela tem tempo indeterminado ou até a sentença. E a prisão preventiva ela é para fins de proteção para nós mesmos. Porque, por exemplo, se o réu em questão ele traz ameaça para o público, ele não pode estar respondendo o processo em liberdade, ele tem que estar na prisão preventiva. Então, o juiz ele vai colocar ele no instituto prisional para que ele possa aguardar até o processo, até que o processo seja, né, resolvido. E ela pode ocorrer na investigação ou durante o processo. Quando a prisão preventiva é cabível. Segundo o artigo 313 do Código Penal, ela pode ser decretada nos seguintes casos. Crimes inafiançáveis, por quê? Está expressamente descrito em lei que há crimes que não tem como pagar fiança, porque são crimes assim muito, tipo assim, racismo, tortura, são crimes muito, sabe, graves. Então eles não tem como você pagar uma fiança ali para responder em liberdade. E tem os crimes dolosos, né, que é quando o réu ele já foi condenado por um crime parecido e aí ele já está ali de novo. Ou os crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, violência doméstica contra crianças, idosos e etc. Então, tem condições necessárias, né, para que essa medida seja aplicada, são elas a garantia da ordem pública e econômica, a prisão preventiva, como eu disse a vocês, é para garantir a nossa proteção, porque se o cara está respondendo em liberdade, por exemplo, por agressão, e ele entra aqui dentro da sala e sai dando tapa na cara de todo mundo, tem como, né? Aí ele tem que ficar em prisão preventiva. A conveniência da instrução penal para evitar que o acusado ele atrapalhe ali a investigação ou que ele possa, de repente, por exemplo, ameaçar as testemunhas. E aí vai atrapalhar no processo de investigação. E assegurar a aplicação da lei penal. Porque a prisão preventiva ela também é utilizada para que não corra o risco do réu ele fugir e assim não tem como ser aplicada a lei penal, já que o réu ele fugiu, sumiu. Então é basicamente isso. E qual o prazo para a prisão preventiva? A prisão preventiva ela não tem tempo indeterminado, mas não tem como você manter o réu ali em prisão preventiva para o resto da vida dele. Então, a cada 90 dias, o juiz ele deve analisar novamente o caso para ver se ainda é necessário a prisão preventiva. E se essa reavaliação não acontecer, ou se não houver mais fundamento para a prisão e ele manter o réu ali, a prisão é considerada ilegal e a defesa pode solicitar a soltura do preso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a liberdade provisória, que a liberdade provisória ela é um direito ali fundamental do acusado responder em liberdade. Esse benefício, ele traz tem que ser analisado duas vertentes, né? Que é a busca equilibrar a proteção da sociedade contra possíveis crimes, né? Porque o juiz, na liberdade provisória, ele tem que analisar se ele pode realmente liberar o réu, se o réu realmente não traz ameaças para a sociedade, mas ele também tem que priorizar ali os direitos fundamentais do réu. Então, ao mesmo tempo que tem que proteger a sociedade, também tem que proteger os direitos do réu. E aí ele vai analisar o caso.
E também no artigo 5º diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admite a liberdade provisória com ou sem fiança. A liberdade provisória com ou sem fiança. Com a fiança, o juiz ele vai determinar ali um valor para que o réu ele possa responder em liberdade. Porém, ele vai fazer isso, claro, se ele ter certeza que o réu não vai trazer ameaças para a sociedade. E a sem fiança, ele pode simplesmente decidir ali que não tem necessidade, né, do réu ele responder em liberdade e pagar uma fiança, ou o réu ele realmente não tem condições de arcar com isso, ou foi um crime de mínima ofensividade, foi um crime muito leve, então ele libera o réu sem precisar pagar a fiança. Porém, como eu disse, há crimes que são inafiançáveis, né, que a Constituição brasileira determina de forma expressa, como eu disse, no Código Penal, os crimes que não aceitam o pagamento da fiança, que no caso é o racismo, o tráfico de drogas e crimes hediondos e crimes relacionados à organização criminosa. Quando a liberdade provisória deve ser concedida. A liberdade provisória ela vai ser concedida toda vez que ela não seguir os requisitos de prisão preventiva. Ou seja, para o réu ele ficar em prisão preventiva, ele tem que trazer ameaça para a sociedade e, além disso, tem que ter provas que o réu ele deve ficar, tipo assim, tem que ter provas do crime. Então, se o réu ele não há provas de que o réu ele realmente fez o crime e também há provas ali que o réu ele tem uma boa convivência com a sociedade, que ele não foi acusado por crimes anteriores, então, no caso, o réu ele vai poder responder em liberdade, só se ele seguir com o requisito de prisão preventiva, né? A prisão preventiva ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime ou indício suficiente de sua autoria. Bom, foi isso. Obrigada.